Fala, rapaziada! Como vocês estão? Então, nessa aula de hoje a gente vai estar falando sobre escala maior natural. Como que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai montar a escala maior natural. Como que ela funciona, para que serve e como que a gente pode usar isso no instrumento, tá? É uma aula teórica, mas futuramente a gente vai usar ela na prática, tá? Então, ela é como se a gente chamasse da estrutura essencial fundamental para a gente conseguir construir as nossas músicas, né, solos, e até entender o que a gente está fazendo no instrumento. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, então, preciso que vocês copiem tudo isso daqui. Tá? Eu vou deixar aqui, então, vocês dão uma pausa no vídeo, tá? E copiem isso daí. Beleza? Beleza. Então é o seguinte, a gente tem aqui então, a escala maior natural, que é o nosso título. Só que antes, para a gente poder entender a escala maior natural, a gente precisa entender o que é a escala cromática, que, digamos que é a primeira coisa que eu passo para vocês entenderem, né? Fazendo o braço do instrumento e etc. E vou passar para vocês, repassar, aliás, para quem não sabe o que é. Então vamos lá. Escala cromática, o que é? Nada mais é do que a junção das 7 notas naturais com as 7 acidentais. Então a gente sabe que a gente tem 7 naturais, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e temos as 5 acidentais, que é o Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. 5. Os únicos que não têm sustenido são o Mi e o Si. São os únicos, o resto tem tudo sustenido. Tá? Então, somando tudo, 7 naturais com 5 acidentais, 12. 12 a gente tem esse número de escala cromática. Então a sequência fica Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Tá, professor, por que eu tenho que saber disso daí? Você tem que saber isso daí, não saber, mas entender que essa sequência do Dó até o Si, ela tá por todo o braço do seu violão, tá? Ela tá por todo. Violão, guitarra, baixo, ukulele, cavaquinho, piano, toda essa sequência de escalas, ela tá na ordem por todo o braço do instrumento. Porém, ela começa em ordem, em pontos de partidas diferentes. Então, por exemplo, na primeira corda do violão começa em Mi, a partir de Mi. Então, daqui para cá ele começa, né? Ele não começa em Dó. Então, ele começa de Mi para lá. Ah, professor, mas tem o Si, depois do Si vem o quê? Ele começa de novo. Ah, então ele começa em Mi, vai até Si e começa de novo? Isso, começa o ciclo. É um ciclo infinito. Vai ficando mais agudo. Ele começa do grave, vai vindo para o agudo. Mesma coisa, começou embaixo, grave para o agudo, só mudou o ponto de partida. Tá? Futuramente eu mostro isso daí mais na prática, mas por enquanto isso aqui é para vocês entenderem. Entendam que a escala cromática é como se fosse uma régua, para ficar bem mais fácil. Tá? Cada quadradinho é como se fosse meio centímetro, né? Vamos dizer assim. Então, a gente aqui tem, ó, na primeira casa, meio, que é 0,5. Aí aqui a gente tem mais 0,5. Todo mundo é 0,5, tá? Todo mundo é 0,5. Só que quando a gente junta 0,5 com 0,5, a gente tem um inteiro, né? Falando de matemática. Então, quer dizer que 2 casas corresponde a vamos supor, 1 centímetro, tá? Um exemplo. Então, uma casa corresponde a meio centímetro. Somando, dá 2 casas, somando, dá 1 centímetro. Ah, e se eu somar mais 2 casas, né, 4 casas, vai virar o quê? Vai virar 2 centímetros, por exemplo. Por exemplo, olha, português bom, né? Por exemplo. Tá? Então, eu quero que vocês vejam o braço do instrumento, enxerguem e assimilem como se fosse uma régua. Tá? Isso aqui é uma régua. Isso aqui são as casas, o violão e as notas. Uma régua. Tá? Logo mais vai fazer sentido isso daí. Tanto é que é um matemático que inventou o instrumento. Tá? Para os curiosos aí. Quem que inventou o violão, então? Quem que inventou a música? Quem inventou, na verdade, foi Pitágoras, o nosso lindo, maravilhoso matemático. O que ele fez? Ele pegou um barbante, né? E ele esticou esse barbante até um certo ponto que ele percebeu que quando ele toca uma parte do barbante, faz um som. Quando ele toca em outra parte, faz outro som. Isso com ele esticando. Então ele percebeu que quanto mais ele esticava, mais frações do barbante tinha um som diferente. Então ele resolveu dividir isso em frações e colocou as casinhas ali, né? E percebeu que cada lugar tinha um som diferente.
E aí, a partir daí, ele foi fazendo testes até isso virar um instrumento, até isso virar música, demorou um pouco, mas até então isso aí é um experimento interessante que ele descobriu de sonoridade. Né? Basicamente é isso. Então você vê como é que foi um matemático que fez isso daí. Violão é pura matemática e nós vamos entender isso agora. Então vamos lá. Entendemos isso daqui, essa sequência aqui, então. Gravem bem essa sequência, é bom vocês saberem, tá? Beleza. Agora a gente vai entender o que são os intervalos. O que é intervalo? Pô, do lanche, professor, vou lá comer um lanchinho gostoso lá na hora do recreio. Não, não é isso. Intervalos, basicamente, é o quê? É a distância entre uma nota e outra. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem um Sol, e daí a gente vai para um Sol sustenido, a gente teve uma distância, né? No caso, essa distância foi de quanto? Foi de meio, né? Meio o quê, professor? Até então a gente está falando de centímetros. Eu falei para pensar como se fosse régua, então vamos pensar como se fosse régua. Então, do Sol até Sol sustenido, eu andei uma casa. Uma casa é meio centímetro, então. Beleza? Até aí tudo bem? Ótimo, então beleza. Só que como é que a gente vai dividir isso daqui? As informações que a gente tem. A gente tem uma sequência aqui, ó, de distâncias, né? De números. Então, isso aqui é distância. Esse intervalo é distância, isso aqui são distâncias. Então, a gente tem o número 1 de novo, aí a gente tem uma fração. Professor, o que é fração? Ainda não entendi, não estudei isso na escola. Fração, basicamente, é o que eu acabei de falar. Vamos pensar como se tivesse um círculo aqui, ó, e a gente dividisse ele no meio. A gente vai ter uma fração aqui, né? A gente tem, então, por exemplo, 1/10 disso daqui, vamos supor, né? O círculo inteiro quer dizer 1/10. 1/10, ou seja, é uma parte dele inteiro, ou seja, é ele inteiro. Uma parte dele inteiro é ele inteiro, correto? Porém, se eu dividir aqui no meio, opa, dividir no meio, então ficou na metade. Qual que é a metade de 10? 5. Então, eu tenho 1/5 de um lado e 1/5 do outro. Isso é fração, é a divisão em fracionada, né? É uma forma da gente poder matematicamente pensar sobre as coisas. Então, a gente tem 1/5. Beleza? Então é isso, basicamente. Então a gente tem aqui meio, tá? 1/2, quer dizer meio. Esse meio, ele vale metade de 1. Então você pensa do mesmo jeito. 1 é 1 inteiro, ou seja, a fatia inteira do bolo. 1/2 é metade dessa fatia do bolo. Tá? Sacou? É metade dele. Então, o que a gente pensa? Como se fosse essa matemática aqui. Pensa comigo. 0,5 é a metade. 0,5 mais 0,5, eu tenho 1 inteiro. É a mesma coisa. 0,5 mais 0,5, 1 inteiro. Meio mais meio dá 1 inteiro. Tá? A única diferença é que aqui a gente está pensando em centímetros, né? 0,5. 0,5 é a mesma coisa que meio. Tá? Só que aqui eu estou falando em décimos, né? Em decimais, e aqui eu estou falando em fração. Só mudou a forma de medida. Tá? Mas é a mesma coisa. Porém, então a gente vai matar esse 0,5 aqui. Tá? É a mesma coisa, só que no lugar de 0,5 eu vou colocar meio. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 1/2, 1/2, 1/2, e assim por diante. Tá? Professor, que forma de medida é essa que você está usando aí? A gente vai usar a forma de medida de tom e semitom. Essa é a forma de medida. Tá? Então, toda vez que você vê o número 1, você vai falar tom. Tá? Então, é tom, tonalidades. E quando a gente vê 1/2, a gente vai ver que é meio tom. É tudo tom. Meio e tom, inteiro. Mas fala só. Tá? Essas informações elas estão disponíveis aqui no cantinho da tela que vocês copiaram. Então, aqui tem 1 igual tom igual 2 casas. Professor, o que isso significa? Significa que quando você vê o número 1, é um tom, como eu acabei de falar, e ele corresponde a 2 casas da nossa escala, aqui no caso. Professor, esses quadradinhos aqui são as casas? Isso, são as casas. Então, por exemplo, a gente tem, toda vez que a gente vê o número 1 significa que a gente tem que andar 2 casas. Professor, por que tem que andar 2 casas? Porque entra naquilo que eu falei. Meio mais meio é
Ó, 2 casas. Por quê? Porque cada casa corresponde a meio tom. Logo, aqui embaixo agora, meio tom, quer dizer, meio tom é igual a uma casa. Então, meio tom corresponde a andar uma casa, né? Como eu havia falado. E andar 2 casas, ou seja, andar meio mais meio, corresponde a uma casa. Desculpa, corresponde a 2 casas. Eu coloquei até errado aqui, perdão. 2 casas, tá? Aqui eu estou falando em casas. Beleza? Aqui uma casa mais uma casa, 2 casas. Beleza? Aqui no caso, 1 mais 1 é tom. Aqui eu estou falando em tons. Tá? Deu uma bugada aí, tá? Aqui eu estou falando em tom. Aqui eu estou falando em casas, tá? Então, meio mais meio, 1. Uma casa mais uma casa, 2 casas. Beleza? Eu sei que está confuso, calma, a gente vai desmistificar isso daí. Preciso que vocês estejam entendendo mais ou menos aqui. Entendeu o que a gente vai fazer? Beleza, recapitulando. A gente tem uma régua, tá? Nessa régua a gente tem... pensa que a régua é as casas, tá? A régua é as casas, as notas são os números, e aqui embaixo são os centímetros. Beleza? Ficar bem mais bacaninha, não tem segredo. Então, vamos fazer uma comparação. O que a gente vai fazer? A gente, para descobrir a nossa escala maior natural, a gente precisa somar de uma casa até a outra e saber aonde que vai parar, para a gente saber a sequência. É como se eu falasse assim, você está começando no 0 e andou X casa, vai parar onde? Ah, vai parar no número 2. Beleza, agora eu quero andar mais X casa. Vou parar no número 5. Sacou? É como se fosse um mapa. Eu vou jogando ali, vai parar onde? Sacou? Então a gente vai entender isso agora. Então, por exemplo, a primeira escala que a gente tem que fazer é a escala de Dó. São 7 escalas, as escalas naturais. Quais são? São 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas são as notas que a gente acabou de falar, né? Só que para cada nota a gente tem uma escala. Ou seja, uma nota tem 7 escalas. Uma escala, né? 7 notas, uma escala para cada nota. Meio estranho isso daí, né? Vou deixar mais claro. Então a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si. São as 7 notas naturais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Para cada nota eu tenho uma escala, ou seja, eu tenho mais 7 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entendeu? Para cada nota eu tenho 7 escalas. Vixe, professor, vai dar grande esse trem aí. Vai dar um pouquinho grande, mas é tão fácil. Pô, vem comigo, meu. Tá me achando um cara de doido? Sou doido mesmo. Então vamos lá. É o seguinte, então a gente vai começar com Dó. Então, ó, Dó maior. Beleza? Professor, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir os intervalos. O segredo está aqui, ó, nos intervalos. O intervalo que vai dizer pra gente o quanto que a gente tem que andar. Se é uma casa ou 2 casas, né? Na verdade, 2 não, né? Se é uma casa ou meia casa. Tá? Beleza? Confere aí. Beleza. Então, qual que é a primeira distância que a gente tem? O número 1. Beleza. Número 1. Eu tenho que andar uma casa, professor? Não, porque aqui a gente está falando em tonalidade, lembra? Está falando em fração, aliás. Desculpa, a gente está falando em fração. Então, a gente vai andar um tom. Aí você vai na legenda, aqui embaixo, ó. Professor, número 1. Um tom corresponde a quantas casas? 2 casas. Então, a gente vai andar 2 casas. Como eu estou começando com Dó, adivinha o ponto de partida dele? Dó. Ele mesmo. Então, eu vou começar em Dó. Beleza, tem que andar 2 casas. Então, você pensa comigo, ó. Estou na primeira casa, primeiro quadradinho. Puf, andei uma casa. Ou seja, andei meio tom. Uma fração. Professor, é 2 casas. Anda mais uma, então. Beleza, andei. Puf, parei aonde? Em qual quadradinho? No terceiro quadradinho, que é o Ré. Ré maior. Então, meu filho de Deus, a próxima nota é Ré. Pô, então quer dizer então que a escala que a gente está criando aqui, ela vai ficar diferente dessa aqui? Vai. Ela vai dar um resultado diferente pela distância que a gente está fazendo. Tá? Então é isso. Aqui em cima, né, você pode colocar para facilitar a sua vida as distâncias. As distâncias, né, que são isso aqui, a fração, você tem que estar deixando ela sempre no meio
de uma casa e outra, nunca em cima do quadrado. Por quê? Porque a distância está bem no traste do violão. Tá? Se a gente for pegar aqui o ukulele, por exemplo, é a mesma coisa do violão, ó, a distância está no traste. O traste é a distância entre uma casa e outra. Ó. Entre um quadrado e outro tem um traste. Ele que é a nossa distância. Não tem segredo. Beleza? Então vamos lá. Ó. Vou deixar aqui o número 1. Aqui, ó, entre o Dó e o Dó sustenido. Né? Eu tive que andar aqui um tom. Andei um tom. Parei aonde? Parei no pé. Beleza? Beleza. Aí ele está pedindo para andar mais quanto? Mais um tom. A gente vai parar onde, professor? Se eu parei em Ré, ponto de partida, então vai ser o Ré. Concorda? Não posso ir no Dó. Dó já foi. Agora é Ré. Então, vou andar mais um. Quantas casas? 2. Vamos lá. 1, 2. Parei aonde? No Mi. É isso daí. Andei quantas casas, professor? Dou 2. 1, 2. Parou em Mi. Beleza. Aí, ó, fração. Meio. Meio tom. Tem que andar quantas casas? Confira aqui, ó. Meio igual a uma casa. Então, beleza. Eu estou em Mi. Eu vou andar meio. Quantas casas? Mi, Fá. Pronto. Andei uma casa. Deu Fá. Agora quanto? 1 de novo. Beleza. Então, vamos andar 1. No em Fá. 1, 2. 1 deu Fá sustenido, 2 deu no Sol. Olha só que lindo, maravilhoso. Quanto, professor? Mais uma. A partir do Sol. Sol, Sol sustenido, Lá. Show! Quanto? Mais um, professor. Tá bom, então vem lá. Lá, Lá sustenido, Si. Beleza. Acabou, professor? Ih, acabou aqui. Então acabou. Não, acabou o quê? Tá doido? Lógico que não. Você começou em Dó, tem que finalizar em Dó de novo. Começou, termina ali mesmo. Professor, mas acabou. Para onde que eu vou? Volta para o começo. Tá? Aí que vem um macete, ó. Aqui é Si. O que vem depois? Falou para voltar do começo, senhor, então é Dó. Exatamente. Então você imagina que aqui tem um Dó, e aqui tem um Dó sustenido, Ré, tal, e etc. Tá? Por quê? Porque na hora de você fazer a soma, você tem que tomar cuidado com a casa. Você não vai saltar, você vai continuar. Então você imagina, só imaginando, tá, gente? Ó, que aqui tem mais 2 casas, o Dó e o Dó sustenido. Porque o pessoal erra na conta aqui. Então, eu vou andar mais quanto, professor? Meio, fração. Meio é quantas casas? 1. Então, ó, uma casa. Vou parar em Dó. Não é nem Dó sustenido e nem outra coisa. É Dó. Ele mesmo, tá? Beleza? Não tem como não terminar em Ele mesmo, tá? Se não terminar em Ele mesmo, tá errado. Beleza? Porque a fração já é feita para cair nele mesmo. Beleza. Então, olha só o que a gente acabou de descobrir. A gente achou a escala de Dó. Então, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E, professor, não é a mesma escala natural que você falou para mim? É a mesma coisa. Por isso que todo mundo usa a escala de Dó para fazer qualquer coisa. Por quê? Porque é mais fácil. Não tem acidente musical, ou seja, não tem o jogo da velha, que é o sustenido. Tá? Então, o que a gente vai descobrir? A gente descobriu a escala de Dó, a primeira. Então, a gente tem a nota Dó e tem 7 notas, né? Uma escala, que é essa aqui. A gente achou a de Dó. Beleza, agora eu quero achar a de Ré. E depois a de Mi, depois a de Fá, de Sol, de Lá e de Si. E você que vai fazer, não sou eu. Então, o que você vai fazer? Você vai usar a mesma ideia. Você vai usar os intervalos e a nossa legenda e com base na escala cromática. Tá? Então, por exemplo, a escala de Ré. Então, eu vou começar a partir de qual nota? De Ré. Então, você procura o Ré aqui na escala cromática. Puf, achei. Vou apagar aqui os dados que a gente fez da outra escala. Então, eu estou aqui, ó, Ré. Beleza. Quanto que eu tenho que andar? Um tom. Um tom é quantas casas? 2. 1, 2. Mi. Tá? Aí, beleza. Aí, continua. Quanto? Um tom. Um tom é 2 casas. Então, 1, 2. Opa! Fá sustenido. Primeiro acidente musical aí, ó. Vixe Maria. Fá sustenido. Mesmo produção? Produção. Tá falando aí. A produção falou. Fá sustenido. Primeiro acidente musical. E aí você tem que descobrir para mim, então, quais são os restos. Depois que tentou, vai fazer a de Mi, vai fazer a de Fá, vai fazer a de Sol, Lá e o Si. E depois vocês vão me mandar. Lindo, maravilhoso. Que eu vou corrigir. Beleza? Então, essa é a nossa aula. Revejam, vejam, porque buga muito o cérebro.
não dá para entender de primeira, nem eu entendi de primeira, porque eu era horrível em matemática. Não sou excelente, mas conforme a gente estuda, a gente sempre melhora. Então, tudo é possível na nossa linda, maravilhosa vida. Estudem, pesquisem, que depois isso daí vai fazer sentido no instrumento de vocês, porque essa escala ela está no braço do instrumento e ela vai servir para a gente poder tirar até música de ouvido no futuro próximo, tá? Porque qual que é uma pessoa que não estuda, vamos dizer assim, a pessoa que é leiga e toca instrumento, ela fica caçando as notas de um jeito muito auditivo, o que é bom, mas assim, você consegue eliminar muito mais tempo se você já souber uma sequência da escala, ao invés de ficar errando nelas. Então, por exemplo, a gente tem todas as notas aqui para a gente poder testar, a gente tem 12. Quando a gente pensa numa nota, num tom, a gente diminui 12 para 7. Então, a nossa chance de acertar a nota e a velocidade de acertar é muito mais rápido. Enquanto o cara que não estudou tenta achar uma nota em 12 tentativas, a gente tenta achar uma nota em 7. Né? Por quê? Porque a gente já sabe as que fazem parte daquele tom e as que não fazem. Né? Então, por exemplo, a de Dó. Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Já eliminei Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido. Eu não vou nem testar, porque eu já sei que ela não faz parte. Sacou? Então, quando você estuda, é isso que acontece com você. Você elimina todas as chances de você errar para uma chance mínima de errar. Entendeu? Isso é ser inteligente, isso é ser prático musicalmente e na vida também. Beleza? Quem tiver dúvida, me manda um alô. E espero que vocês tenham entendido isso daí. Tá? Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui!